tamanha bondade que está sobre mim. Desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não. Que amor é esse? Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Teu segredo. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Queridos, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos vocês. Eu peço perdão aqui pelo atraso, porque na verdade eu estava com um probleminha na configuração aqui da live do Facebook, mas agora está resolvido, né? Então peço perdão pelo pequeno atraso aí. Mas vamos lá, né? Sem perder tempo aqui. Gostaria de inicialmente aqui mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando. Está sempre aqui, a Neide, a Sofia, a Rô e o Mauro Matos, né? Casal querido aí. A Roberta Josete, que também está sempre aqui, né? A Carol e o Marcos Manzoli, a Silvana França, a Zélia, o Nivaldo, a Luciane Benetti, o Ricardo e a Vanessa Gonçalves estão por aqui também, a Neia Bortolotti, Gisele, Vanessa Josete também entrou aqui, e a pastora Audileia também está aqui com a gente, né? Então, Deus abençoe o dia de vocês. E também, como é que é isso quando dá uns probleminha, né, pastora? É isso mesmo. Então, é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar a nossa aula, e aí nós que foi colocado aqui hoje, né? E a Érica Garcia mandando aqui também um abraço para a gente. Senhor, obrigado mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos, ainda que de forma remota, as nossas vidas, dá-nos entendimento e compreensão a respeito daquilo que vem do alto, primeiramente daquilo que vem do alto. Que o teu Santo Espírito possa falar fortemente ao coração de cada um que está nos acompanhando aqui nesse momento e aqueles também que posteriormente verão e ouvirão esta mensagem e esse estudo. Em nome de Jesus nós pedimos, te agradecemos. Amém. Muito bem, eu vou fazer a leitura aqui de um texto que está em Hebreus, no capítulo de número 1. E o texto diz assim, os primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus. Então, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu
muitas vezes e de muitas maneiras. E aí eu coloquei como tema da nossa aula de hoje, qual esse tema foi escolhido. Ouvido isso. E conta-se a história de que um jovem desgostoso com o ministério, já no ministério há algum tempo, diante dele que vinham da parte daqueles os quais ele pastoreava. E aí ele foi conversar com o seu superior, com o seu conselheiro, né, com o seu pastor, né, o pastor dos pastores. E nessa conversa, ele falando das dificuldades, das lutas, dos problemas, se queixando, se lamuriando, enfim, falando apenas dos problemas. E pacientemente a outra pessoa ali ouvindo aquilo que ele estava dizendo. E ao final, né, quando ele encerrou ali a sua fala, as suas queixas, esse pastor perguntou para ele o seguinte: o que Deus falou para você hoje? Ou o que o Espírito Santo disse a você hoje? E aí ele ficou meio sem entender essa pergunta. Falei, o que Deus falou comigo hoje? E ele parou um momento para pensar, refletiu e respondeu, depois de alguns segundos ali refletindo nisso. Deus fala conosco o tempo todo e de diversas maneiras. Mas muitas vezes, por conta das circunstâncias em que nós somos inseridos no nosso dia a dia, da nossa correria, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E isso faz toda a diferença. Nesse caso da história, por exemplo, o grande problema era a falta de tempo de formas. Nós ouvimos Deus falar de diversas formas, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar. E a primeira forma com que Deus fala conosco é por meio da própria natureza. Eu queria ler aqui dois textos, um está lá em Salmos, capítulo 19. Então, enquanto eu abro aqui, né? Deus fala de diversas maneiras. Então, lá em Salmos, no capítulo 19, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso número 1. Eu vou ler os primeiros 4 versículos aqui. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela. Não ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Então nós vemos aqui, capítulo 1, ele inicia sua fala exatamente tocando nesse ponto, tocando nesse assunto. Quando ele diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, deixa eu só explicar esse contexto aqui de Romanos. O apóstolo Paulo está falando a respeito da culpa universal. E aí ele separa em grupos aqui na sua fala. E um dos grupos é aqueles que se justificavam dizendo que nunca haviam ouvido falar a respeito de Deus. E ele vai dizer aqui que a própria natureza mostra quem Deus é.
e os seus atributos são expressos a partir daí. Quem nunca se admirou vendo algum detalhe da natureza, vendo alguma paisagem, olhamos a grandeza da criação, no nosso espírito, Deus colocou uma centelha divina no nosso espírito que nos comunica com Ele e nos permite perceber a necessidade que nós temos de nos relacionar com o próprio Deus. Todo ser humano tem essa centelha divina. Eu não estou falando aqui, obviamente, do Espírito Santo propriamente habitando na pessoa, que isso ocorre à medida que ele se relaciona com Cristo, por meio da união com Cristo, através da aceitação do seu sacrifício. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós e ele testifica a partir daí em nós, então, que somos filhos de Deus. Eu estou dizendo que todo ser humano tem a capacidade de buscar a Deus, de buscar essa divindade, mas muitos infelizmente a rejeitam. Então, quando nós estamos diante da grandeza da criação de Deus, conseguimos perceber a sua própria existência e os seus atributos. É o Salmo 19. Uma outra forma que Deus usa para falar conosco é através de Tiago, no capítulo 3. Então, Tiago, no capítulo 3. Primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então veja que eu estou falando aqui. E o que isso tem a ver com Deus falar conosco através de outras pessoas? Então, olha só, agora vamos lá para 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E versículos 8 a 11, que vai dizer assim: porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente como ele quer. E para complementar esse raciocínio, nós vamos lá para 1 Tessalonicenses. Falem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então, olha só, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós para continuar sendo Deus, para ser Deus. O fato do homem buscar a Deus não vai tornar Deus nosso relacionamento com Ele. É que mesmo Ele não precisando do homem, Ele escolhe se relacionar com o homem. Ele escolhe usar o homem para seus propósitos. Então nós vemos a sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo distribui dons para os seres humanos. E qual é a razão pela qual ele faz isso? Para aos outros. Então veja que quando nós nos relacionamos com Deus, na verdade, tudo aquilo que é tratado na palavra de Deus fala a respeito de relacionamento horizontal, quando nós nos relacionamos com o próximo, nos relacionamos com nós mesmos e com o nosso próximo. E dentro do propósito
concede de dom não é para mim, aquilo que Deus me concede de dom é para o outro. É para a edificação do meu próximo. Tem uma frase que eu gosto muito de um psicólogo que viveu no início do século XX, chamado Lev Vygotsky, que ele diz que através do outro nós nos tornamos nós mesmos. Ou seja, não há possibilidade de uma pessoa individualmente, sozinha, sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal, crescer como ser humano, crescer como cristão, mais especificamente. Então nós necessitamos da outra pessoa. A própria Bíblia nos instiga, nos exorta a cultivar esse tipo de relacionamento. Vamos lá. Então vamos. Deixa eu continuar aqui aquilo que eu estava dizendo, né? Então, a terceira forma que Deus fala conosco é por meio da sua palavra. E aí nós vamos ler alguns textos. No versículo de número 1 do capítulo de número 1 e versículos 20 e 21, diz assim: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, qual é a origem daquilo que nós temos nas Escrituras? A origem é divina. E aí nós temos aquilo que está lá na segunda carta de Timóteo a Tito, no capítulo 3, versos 16 e 17, que vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra no grego aqui é theopneustos, que significa respirado por Deus. Então nós queremos ouvir a voz de Deus, passemos mais tempo com a palavra de Deus. Porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É aquilo que o próprio Deus expressou por meio de outras pessoas. Veja o que está lá em Pedro. Aqui, esses homens que escreveram, que falaram da parte de Deus, não escreveram por interpretação própria, mas escreveram inspirados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos aqui claramente a própria palavra de Deus, né? Uma vez tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz o seguinte: que uma Bíblia caindo aos pedaços normalmente pertence a alguém que não está. É o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer que quanto mais tempo nós passamos com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, mais nós nos erguemos, mais nós somos fortalecidos. E menos nós estaremos sujeitos a sucumbir diante dos problemas que a vida muitas vezes nos impõe. Por meio da criação, da natureza, nós ouvimos Deus por meio de outras pessoas, nós ouvimos Deus pela palavra. Então, como que nós podemos ouvir a Deus? Passando mais tempo contemplando as coisas que Deus criou com outros olhos, de outra forma, analisando a perfeição na natureza, advinda da própria sabedoria divina que foi colocada ali. E por meio disso, então, nós conseguimos contemplar também que Deus fale conosco. Então, nós queremos ouvir a Deus? Precisamos fazer essas coisas. Agora, por que muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem reconhecer a voz de Deus? E esse eu acho que é um ponto importante aqui, já indo para a parte final da nossa aula, porque muitas pessoas andavam com Jesus, muitas pessoas, multidões, Jesus falava a multidões, mas nem todas elas foram impactadas pelas palavras de Jesus. E por que isso? Será que Deus escolheu algumas pessoas para impactar e outras para não impactar? É claro que não. Nós vemos claramente que as Escrituras dizem
que em alguns lugares Jesus não fazia muitos milagres por causa da incredulidade, ou seja, porque eles não reconheciam a voz de Deus na pessoa de Jesus. Então, existem algumas razões pelas quais nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Vamos lá. Eu gostaria de ler aqui um texto que está lá em Mateus, no capítulo número 13, alguns versículos aqui. Como a gente acabou perdendo um tempinho aí com as instabilidades, eu vou tentar dar uma adiantada aqui, tá? Então, olha só, Mateus no capítulo 13, em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E por que não e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha só, a primeira vez que eu ouvi a respeito disso, eu esqueci agora o nome do pregador, né, que foi um pregador que eu ouvi falando a respeito desses assuntos aqui, fazendo a relação entre você ouvir ou não ouvir a Deus, entre a palavra frutificar no seu coração ou não, através da análise desse texto. Então nós vemos aqui, né? Como disse, Jesus falava a multidões. Todas elas foram transformadas? Não, nem todas foram transformadas. E por que essas vidas não foram transformadas? Porque existem 3 tipos de terrenos em que a semente não frutifica por alguma razão. E a primeira delas é essa que aparece aqui, falando que aquela semente que caiu na beira do caminho. A beira do caminho representa um terreno pisoteado. Esse terreno pisoteado, a semente ela não penetra. A semente... Esse solo pisoteado, ele está falando a respeito da mente da pessoa, do coração da pessoa, que está tão envolvido com tantas coisas que não para. A pessoa não para meditar a respeito das coisas de Deus. A mente da pessoa está sempre voltada e focada naquilo que não provém de Deus, naquilo que não frutifica espiritualmente. Então, os compromissos do dia a dia, enfim, tantas outras coisas que a pessoa vai... Olha, no Salmo de número 46 e versículo 10 vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a depender, não das pessoas, não da nossa própria força, a depender de Deus em primeiro lugar. A pessoa que não para em nenhum momento para contemplar as coisas de Deus e para ouvir Deus falar, implicitamente, ela está dizendo que não é importante aquilo que Deus fala. Que não é importante esse relacionamento com Deus, porque se ela não deixa tempo, isso significa... Olha, porque nós não paramos para ouvir Deus falar. Nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que não paramos para contemplar a natureza, não paramos para... Aliás, a meditação, ela está exatamente vinculada com o ponto seguinte, né, que é o local rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Então veja, existe terra ali. Mas como o solo é rochoso, a raiz ela não finca na terra. A raiz, a planta ela não enraiza na terra, não cria fundamentos. Sabe o que é isso? É aquele
uma palavra de alguém, às vezes um vídeo na internet, às vezes uma palavra que foi ministrada no culto, às vezes uma breve conversa. Mas qual é o problema aqui? O problema é que não para meditar. Capítulo número 4. Deixa eu só abrir aqui. Filipenses, no capítulo 4. E versículo 8. Vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, às vezes a pessoa até olha alguma coisa, vê alguma coisa, mas o seu pensamento é ocupado por outras coisas. Então, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao relacionamento com Deus, deve permear o nosso pensamento, deve permear a nossa mente. Olha só que interessante. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração se enche do quê? Daquilo que permeia a nossa mente. Aquilo que nós permitirmos que permeie a nossa mente, que entre na nossa mente, que tome conta da nossa mente, é aquilo que vai encher o nosso coração. E aí as nossas palavras, as nossas atitudes vão ser condizentes com aquilo que está no coração, porque aquilo que está no coração é aquilo que está. E essa meditação, conforme aquele pastor que eu comentei disse, não é você esvaziar a mente, né? Não é um conceito oriental de meditar, você se esvaziar. Não, é muito pelo contrário, é você se encher. Mas se encher do quê? Se encher das coisas de Deus. Quanto mais nós meditamos, mais essa palavra enraiza. E o terceiro tipo de terreno é o terreno que cai entre os espinhos. Então essa terra, ela até cria raízes. Porém, um espinho vem e cresce por cima. Desenvolver um relacionamento com Deus e praticar aquilo que nós aprendemos. Veja que a sequência aqui é o seguinte: primeiro, nós paramos para ouvir. Segundo, nós meditamos na palavra de Deus. Nós ruminamos, nós mastigamos. E terceiro, nós praticamos a palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos estar construindo esse relacionamento com Deus. Eu li o verso 8, né? Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha o que o verso 9 vai dizer. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz será com vocês. Então, de que forma nós podemos ouvir a Deus? Nos relacionando com Ele. Por meio do quê? Por meio da sua criação, por meio das pessoas que se colocam como voz de Deus nas nossas vidas, por meio da sua palavra. E de que forma nós construímos esse relacionamento? Parando para contemplar, ouvindo, meditando a respeito daquilo que nós ouvimos e praticando aquilo que nós aprendemos. Dessa forma, cada vez mais, nós vamos estreitar o nosso relacionamento. Mais claramente, nós vamos ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. Você quer ouvir a voz de Deus? Se você quer ouvir a voz de Deus, se relacione com Ele. Relacionamento é proximidade. Você só desenvolve um relacionamento com alguém quando você dedica tempo para passar com essa pessoa. Quando você passa tempo com essa pessoa. Você desenvolve essa intimidade à medida que você... Como que você quer ser íntimo de Deus se você não dedica tempo para passar com Ele? Se você não para, se você não esvazia sua mente de outras coisas para se concentrar nas coisas de Deus? Se você não ouve, mas não rumina, não medita, não mastiga essa palavra para que ela possa te nutrir. E como um relacionamento saudável pode ser desenvolvido se nós não praticamos aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós meditamos. Então esse é o relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. E olha só, agora sim,
né? O último versículo para nós encerrarmos a aula de hoje. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, um texto bastante conhecido, né? Eu acredito que muitos de vocês que vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama nós queremos que Deus se manifeste, que Jesus se manifeste nas nossas vidas, que o Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas. Está aí a receita. Está aí aquilo que nós necessitamos fazer. Todos nós temos preocupações dessa vida. Todos nós temos outros compromissos além da... E prioridade nada mais é do que aquilo que você valoriza mais. Você vai fazer antes aquilo que você dá mais valor. Isso é priorização das coisas. Então, quando você não dedica tempo, por exemplo, para a sua família, mais valor que a sua família. É simples assim. Quando você não dedica tempo para a leitura bíblica, significa que você não valoriza a própria palavra de Deus. Que você coloca outras coisas como mais importantes, porque essas coisas mais importantes vão ter prioridade na sua vida. E é assim que funciona. Muitas pessoas dizem: não consigo ouvir Deus, não consigo sentir Deus, mas também não passa tempo com Ele, não dedica tempo, não valoriza o tempo com Deus. E como quer sentir a Deus? Veja, aquele que me ama, eu também o amarei, ele será amado meu Pai e eu me manifestarei a ele. E quem é aquele que ama? Aquele que guarda os seus mandamentos. E guardar os mandamentos aqui está no sentido de ouvir, meditar e praticar. Esse é o segredo para que nós tenhamos uma vida cada vez mais íntima de Deus, cada vez mais íntima do Espírito Santo, de forma a cumprirmos o nosso propósito e sermos usados cada vez mais por Ele para abençoar também a vida de outras pessoas. Queridos, esse é o estudo que eu gostaria de transmitir para vocês. Mais uma vez, nós tivemos aqui alguns problemas de transmissão, infelizmente. Algumas pessoas não conseguiram aí. Ele vai ficar disponível aí no Facebook, depois eu vou colocar também no YouTube, Vou pegar esses dois vídeos aí, juntar eles e fazer uma edição para ficar um pouco para ficar num vídeo só, mas eu louvo a Deus porque de qualquer forma Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, Então aqui um abraço também mais uma vez, a algumas outras pessoas que eu não havia comentado antes, o Rodrigo Rodrigues, o Ismael conseguiu entrar aqui com a gente, o pastor Sérgio Tamiazzo e a Fernanda, a esposa. As pessoas que talvez tenham entrado aqui, a Flávia Mello, que conseguiram entrar, mas não enviaram as mensagens, O John está nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida, John, e todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse momento. Eu gostaria de fazer uma oração para que nós encerrássemos então essa aula e, querendo Deus, semana que vem nós estaremos de volta aqui. Senhor, obrigado por mais uma vez permitir que eu fosse um instrumento para levar a Tua mensagem, a Tua palavra. Que isso que nós meditamos, que encher o nosso coração para que nós possamos viver e praticar a Tua palavra. Cada um, em nome do Senhor Jesus, e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, você tem um domingo abençoado, e daqui a pouquinho, às 11h30, nós temos a Escola Bíblica Dominical no ar, diretamente da Gospel FM 90,7, você pode acompanhar tanto pela 90,7, quanto também pelas redes sociais, nós estaremos no Facebook,
e no YouTube também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.